Olá, está começando mais um programa Barco Escola. Na edição de hoje, você vai conhecer como se dá o processo de tratamento de água e esgoto realizado por uma entidade de Americana. E no quadro Dica Sustentável, aprenda como reaproveitar a água da chuva. O programa Barco Escola está apenas começando. Na primeira reportagem de hoje, você vai conhecer um dos trabalhos realizados pelo DAI, Departamento de Água e Esgoto de Americana, que é o tratamento da água que abastece as residências dos americanenses. Acompanhe! Hoje, o Barco Escola veio conhecer o DAI, Departamento de Água e Esgoto da cidade de Americana. Ele é o órgão responsável pelo tratamento e distribuição da água na cidade. Esta é a água tratada que chega até você. Rio de Piracicaba, música interpretada por Sérgio Reis, Chitãozinho Chororó, Almir Sater e diversos cantores. Além de servir de inspiração para a composição, este mesmo rio serve para abastecer a cidade de Americana. Daqui é retirada toda a água para ser tratada no DAI, Departamento de Água e Esgoto. Antes de chegar até a torneira de sua casa, a água passa por 5 fases de tratamento, como explica o biólogo Carlos César Gimenez Zapia. O tratamento de água no DAI é um tratamento que nós chamamos de convencional. Nós vamos devolver à água aquelas características que a gente já aprendeu há muito tempo, que é a característica organoléptica, ou seja, não ter cor, não ter sabor e não ter odor. E essa água ela está chegando aqui com tudo isso. Para que a gente possa remover, nós precisamos de algumas substâncias químicas. No caso do inverno, a água ela vem muito mais clara, porém nós precisamos colocar a cal hidratada que entra na água para poder ajudar a formar um floco e depois a gente retirar. Então o primeiro passo é receber essa calda de cal hidratada. Isso apenas ocorre no período de inverno. Ela está clara, mas ela continua suja, porque existe uma quantidade muito grande aí de esgotos vindos das cidades que estão acima de Americana. Logo depois, aí um pouquinho à nossa direita, nós vamos ver uma calda preta caindo. É uma calda de carvão ativado. Aqui ele vem na forma de pó, a gente bate ele com água limpa e injeta na água. Qual é a função dele? Tirar os odores e sabores desagradáveis da água. E principalmente, no nosso caso, ele é injetado porque a Americana pega água lá no Piracicaba, que é formado pelo Atibaia, que veio da represa de Salto Grande. E na represa de Salto Grande, nós temos a presença de cianobactérias. São bactérias que lançam toxinas que têm odores desagradáveis. Então aí nós vamos remover na presença desse carvão. Agora nós vamos para a segunda fase, é a fase de floculação. Essa fase é dividida em 3 câmaras. E essas câmaras têm a função de misturar melhor os produtos e permitir a formação dos flocos. Na primeira câmara, a velocidade é um pouco maior para que a mistura ocorra com mais eficiência. Na segunda, a velocidade já é reduzida porque o floco começa a se formar. Agora, na terceira câmara, a velocidade é muito baixa, é bem pequena para que o floco já formado não quebre. Neste momento é feita a decantação da água. Tudo que é sólido sobe à superfície, como explica Zapia. Acabamos de sair, então, das câmaras de floculação, os flocos estão formados. Agora nós vamos para o decantador. E nesse tanque acontece a redução da velocidade da água para que a força gravitacional consiga empurrar todos esses flocos que são mais pesados do que a água para o fundo. A gente pode usar decantadores como os nossos aqui, que são decantadores rápidos. Essa primeira fase a gente observa sempre um pouco de nata sobre a água, porque aqui a água está praticamente estagnada, com muito pouco movimento. É onde está acontecendo a força gravitacional. E depois nós vamos ver as calhas.
as calhas de saída ascendente, que tem esse formato triangular, que a população, o povo chama de calha jacaré, por lembrar bem a cauda de um jacaré. Mas na verdade é um tipo de calha que permite que a gente faça a medição da vazão através da área de um triângulo equilátero. Chegamos à última fase do processo de clarificação, da primeira parte do tratamento de água. Essa fase são os filtros. Nele acontece a filtragem que a gente chama de percolação, onde a água, que ainda contém aqueles flocos leves que a gente viu lá no decantador, passam por uma grande quantidade de areia e com essa passagem o atrito segura todo esse material. A capacidade de retenção de um filtro rápido desse chega até 0,1 micra, ou seja, a milionésima parte do milímetro. E isso vai fazer com que muitas coisas sejam retidas, inclusive alguns seres vivos, como os protozoários. Cloro na quantidade exata para manter a qualidade de água dos americanenses. Essa é a última fase do tratamento antes de seguir para o reservatório de distribuição. Bom, pessoal, agora a gente está quase chegando no final do tratamento da água. Nós precisamos agora eliminar desta água os micro-organismos patógenos e para isso a gente utiliza o cloro. O cloro é uma substância química que, dosada da maneira correta, na forma certa, ele entra na água, elimina esses micro-organismos e não causa nenhum problema para a saúde humana. Essa dosagem é feita nessa área atrás de mim, só que é uma área restrita. A gente não entra nessa área porque é uma área de segurança. Se houver qualquer tipo de vazamento, essa área é contida e deve entrar em ação uma equipe de emergência que vai conter totalmente esse vazamento. Assim, o cloro pode ser aplicado com tranquilidade, com segurança e aí a nossa água se tornar potável definitivamente. Agora nós chegamos ao fim do tratamento da água. Aqui atrás de mim, nesse reservatório, acontece a parte de finalização. Ela vai receber agora 2 produtos químicos que vai ajudar a uma correção química para minimizar os estragos nas tubulações de ferro que a cidade americana ainda tem. Desse reservatório, a água é bombeada para os 14 pontos de reservação de água que a cidade possui. E de lá vai para todas as casas, inclusive para a sua casa. Mesmo depois de todos esses cuidados, o DAI ainda se preocupa com a qualidade da água. Diariamente são coletadas amostras de água em diversos pontos da cidade para serem analisados no laboratório, como explica a Zápia. Bom, isso na verdade é o cumprimento a uma determinação da portaria 518 da FUNASA, do Ministério da Saúde. E nós coletamos em diversos pontos na cidade, principalmente nos pontos mais distantes da estação de tratamento de água. Além da preocupação com o tratamento da água, o DAI mantém programas de conscientização para as crianças, principalmente as visitas abertas para as escolas. Todos os trabalhos sociais do DAI, eles envolvem principalmente a responsabilidade socioambiental, ou seja, voltada para a parte hídrica. Já há muitos anos, há mais de 10 anos, o DAI desenvolve projetos educacionais, inclusive dando apoio e suporte técnico ao projeto Barco Escola também. Olá, está começando mais um quadro Peixoto. E aí, pessoal da NET? Tudo tranquilo com vocês? Beleza, Peixoto? Tudo beleza. E você? Tranquilo. Ah, beleza então. Peixoto, qual vai ser o assunto de hoje? O assunto de hoje será falado sobre reaproveitamento de óleo de cozinha. Nossa, Peixoto, lembrei de uma informação muito importante. Do quê? Sabe quando a gente joga 1 litro de óleo de cozinha na pia? Quantos litros de água iria contaminar num rio? Quantos? 1 milhão de litros d'água. Nossa, quanta água, né? Então sabe por que a gente não pode jogar esse óleo diretamente na pia? Se o óleo, ao ser despejado no ralo, direto na pia, vai formar uma crosta de gordura na tubulação. Verdade. Peixoto, e se a gente reutilizar para reaproveitar também, no nosso caso? Reaproveitar? Né? Comer de novo?
fritar o Não, quibe, fritar essa mesma crosta de gordura que faz na tubulação, pode fazer nas veias, né? Na corrente sanguínea também. Ah, pode ficar preso nas nossas veias, então? É perigoso. Faz mal à saúde fazer isso. Verdade, então não é interessante a gente reutilizar esse óleo. Não. Mas eu acho que uma coisa importante pra gente fazer seria um sabão, né? Ah, Juan. Oi. É muito fácil fazer sabão. Muito fácil? É. Vamos passar a receita pro pessoal? Vamos lá, eu tenho a receita aqui. Vamos ver se você tá certo então, Ó, vai lá. os ingredientes. 4 litros de óleo de cozinha, usado, né? Sim, 2 litros de água. sim. Meio copo de sabão em pó. Isto, 1 quilo de soda cáustica. isso mesmo. 10 ml de essência aromatizante. Aí do jeito que vocês quiserem, Isso, né? pode ser essência de baunilha, essência É. de morango. Aí, as instruções é o seguinte, ó. Dissolva o sabão em pó em meio litro de água quente. Aí depois, você vai dissolver a soda cáustica em 1,5 litro de água quente. Só que é o seguinte, quando for jogar a solda, aí é perigoso, porque sobe aquele vapor, né? Isso, verdade, tem que tomar cuidado. Tem que ficar um pouquinho distante. É. Aí, adicionar levemente as duas soluções ao óleo. Mexer por 20 minutos aproximadamente. Isso. E adicionar essência aromatizante. Despeje em uma forma e depois, no dia seguinte, desenformar. E daí tá pronto Tá o nosso pronto o sabão sabão. ecológico. Isso mesmo. E é muito bom esse sabão, hein? Bem legal. Pra lavar louça é bom. Olha, numa dessa, em uma semana, só para ter uma ideia, Sim. uma família de 4 pessoas consome 1 litro de óleo por semana. Nossa. Então você imagina se a gente pegar esse óleo já usado dessas famílias, né? E começar a produzir sabão. Olha que Dá até beleza. pra vender, né? Dá pra vender também. Tem gente que vende, Ou sabia? então faz aquele mutirão na vizinhança, né? E daí todo mundo faz e depois distribui. Mais importante ainda, né? Bem legal, né? É bem legal. Vamos despedir do pessoal? Vamos sim. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, pessoal. Até mais. Fui. Agora você vai descobrir como é feito o tratamento do esgoto, que também é realizado pelo DAI Americana na região do bairro Praia Azul. Ficou curioso? Então veja. Estamos aqui na ETE, Estação de Tratamento de Esgoto da Praia Azul. É aqui que todo esgoto doméstico é tratado e devolvido para a represa Salto Grande. Hoje nós vamos conhecer uma estação de tratamento de efluentes. Essa daqui é a ETE Praia Azul. Ela é uma estação de tratamento de esgotos domésticos. Ela faz o tratamento primário e o secundário através de micro-organismos. E com isso a gente consegue devolver ao manancial um líquido muito melhor do que aquele que inclusive está no manancial. Toda essa região da Praia Azul está mandando o seu esgoto doméstico para cá. E o esgoto chega aqui, numa caixa de entrada. Da caixa de entrada, aí ele vai seguir para o processo primário. O processo primário é a remoção dos sólidos presentes no efluente. Além do bolo fecal, do material que a gente se alimenta, que pode vir inteiro, infelizmente muita gente ainda joga resto de comida no vaso sanitário e às vezes até materiais dos mais diversos possíveis. Mas a maior quantidade mesmo de produto que não deveria ter no esgoto é principalmente preservativo. Então muito preservativo chega e muito absorvente. Isso, gente, tem que ir para o lixo, não é para a rede de esgoto. O gradeamento é a primeira parte da primeira fase. Depois disso, nós vamos para o desarenamento. Chega muita areia também na rede de esgoto, muitos óleos e muita graxa. E esse material tem que ser removido. A areia é muito comum. Vem às vezes até de lavar o tênis no tanque de lavar, da própria entrada de areia nos postos de visita que se encontram no meio da rua. Então nós vamos removê-lo. E o excesso de gordura e de óleos
que são naturais e às vezes também lançados de forma errada, como jogar óleo de cozinha usado na pia ou até no vaso sanitário, esse material é removido ainda na primeira fase. Camisinhas e absorventes. Esses são os lixos mais inapropriados encontrados no esgoto de Americana. Em plena era da evolução das tecnologias, os homens ainda não evoluíram no quesito consciência social. Descartam nos ralos e vasos sanitários lixos que deveriam ir para as lixeiras e não para o esgoto. Atrás de mim existe aí um valo de oxidação. Isso, na verdade, é o que a gente chama tecnicamente de lodo ativado. Ou seja, nós temos áreas que existe a presença de oxigênio e áreas que não existe a presença de oxigênio. Por isso, nós podemos ver aí grandes aeradores. São máquinas que incorporam dentro do esgoto o ar. E esse ar vai alimentar alguns micro-organismos, principalmente bactérias, que vão consumir a matéria orgânica do esgoto e assim vai tratá-lo. Ao nosso redor está o valo de oxidação. Agora, bem atrás de mim, nós temos aqui o decantador. Depois que passou pelo processo com os micro-organismos, gerou sólidos de novo, principalmente de origem orgânica. Então esses sólidos orgânicos vão decantar e vão ser retirados também. É uma massa orgânica muito rica em micro-organismos. Então daqui, essa massa vai para uma caixa, que nós chamamos de caixa de lodo. E o líquido que sai daqui já é um líquido praticamente clarificado, bastante limpo. Esse já vai tomar um outro caminho. O caminho dele vai ser a oxidação, receber um produto químico para minimizar a quantidade de micro-organismos e depois ele segue para a represa. São mandados semanalmente para o aterro sanitário cerca de 4 a 5 toneladas de lixo e dejetos fecais. Nós chegamos ao final da fase sólida do tratamento de esgoto. Essa caixa recebe o lodo lá do decantador. Esse lodo agora vai ser dividido. Uma pequena parcela volta para o valo para realimentar os micro-organismos e a maior parte dele, na verdade, vai sair daqui, passar por um processo de desidratação e depois disso vai ser encaminhado através de caçambas para aterro sanitário. Todo esgoto tratado já está pronto para ser devolvido para a represa de Salto Grande. Então aquela parte líquida que saiu lá do decantador, ela vem para cá. Aqui é uma gincana. No início dela existe a implementação ou a adição de um oxidante. No caso específico é o cloro. Então o cloro é aplicado e aí no final dessa gincana a água entra para um canal e vai ser lançado dentro da represa de Salto Grande, já com esgoto tratado e com 98% de remoção de toda aquela carga orgânica que o esgoto tinha quando chegou aqui. Zápia, conta pra gente qual a importância de ter uma unidade no município que trate do esgoto. Olha, eu acredito que hoje, mais do que importante, ela ficou primordial. Nós precisamos dar um jeito em tudo isso que a gente gera. Então, os esgotos que nós geramos, eles precisam ser tratados, porque senão nós não vamos ter recursos hídricos suficientes para abastecimento e para qualquer outro tipo de necessidade. E se nós lançamos no meio de qualquer forma, sem um tratamento, mesmo que seja primário ou secundário, nós estamos contaminando o ambiente e, consequentemente, nos contaminando também. E para a nossa região, que tem uma escassez hídrica muito grande, que depende de pouco manancial, principalmente aqui do nosso rio Piracicaba, as estações de tratamento de efluentes, que ficam a montante, que ficam na linha do rio Piracicaba, precisam estar em operação. E com o crescimento populacional que nós temos, a densidade altíssima e também industrial, nós temos que ter esse tratamento para poder devolver a esse manancial água em condições de poderem serem utilizadas novamente para processos que sejam eles os mais simples, como os processos industriais, os processos agrícolas e principalmente para a dessedentação da população. Senão, nós não teremos uma população no futuro.
sustentabilidade é a utilização dos recursos naturais de forma que eles sejam preservados para as futuras gerações. Quando falamos sobre isso, não podemos nos esquecer da água, um dos recursos mais importantes. A utilização da água da chuva é uma boa alternativa para uma atitude sustentável. A utilização da água de chuva é feita através do armazenamento em compartimentos chamados cisternas. Essa água não pode ser utilizada para beber, cozinhar ou tomar banho. Porém, pode ser utilizada para regar jardins, lavar o chão, carros, roupas e para a descarga de banheiros. Gastos esses que representam grande parte do consumo de água de uma residência. Estamos aqui com Márcio Pereira, sócio proprietário da Ecocasa Tecnologias Ambientais. Márcio, o que se deve levar em conta para construir uma cisterna? Olha, basicamente a necessidade e a possibilidade de você substituir água potável por uma outra água que não seja necessariamente potável e que você tenha as condições técnicas necessárias para implantar o sistema. E existem vários modelos de cisterna. Como escolher o modelo mais adequado? É um reservatório. O que indica o sistema mais adequado é você fazer uma equação de demanda e de oferta. Toda a água que cai no telhado é em função do índice de chuvas históricos na região e da área de telhado. Isso vai nos oferecer um número em valor, em volume de oferta da água de chuva. Na outra ponta, eu faço uma conta e vejo quanto eu posso utilizar dessa água. Então, o encontro desses dois valores vão me dar um valor final, que é o tamanho do reservatório que eu vou construir para a reservação desta água. Quais são os materiais que podem ser utilizados para a construção de uma cisterna? O indicado são materiais pré-fabricados, tipo polimérico, plástico ou fibra de vidro, e em alvenaria. O que não se recomenda é utilizar reservatórios que tenham armazenado anteriormente componentes químicos e outros contaminantes. E quais são as vantagens em ter uma cisterna em casa? Olha, em princípio, e a mais relevante é que você economiza água potável em fins que não necessariamente você precisa de água nobre para o consumo, né? Como irrigação, limpeza de piso, de equipamentos, automóveis. O método de coletar a água de chuva é bastante antigo, existente desde a Idade Média, quando esta era a principal fonte abastecedora da população. Márcio, como que é a instalação de uma cisterna? Bom, a instalação de uma cisterna ela pode ser feita tanto em casas prontas quanto em casa em construção. Via de regra, todo projeto residencial contempla a canalização da água do telhado através de calhas e tubos até a rua. Isso é o padrão, é o que se faz hoje. O que a gente propõe é, entre a descida da calha e a rua, nós direcionamos isso para o sistema de filtragem, conforme foi demonstrado. Dessa filtragem, a gente separa a água boa, manda para um reservatório, uma cisterna, que normalmente fica enterrada no jardim. E, fundamentalmente, ela protege a água da chuva. Abrigando a água da chuva, da luz e do calor, você tem ela para armazenagem por longos períodos. O custo da água no Brasil ainda é muito baixo. Porém, com o grande aumento de poluição dos rios, o valor do tratamento tende a subir, incentivando o uso de água pluvial. Como foi a redução do consumo de água? Nesse projeto especificamente, a água da chuva está sendo utilizada principalmente na irrigação. O volume consumido aqui em irrigação é superior ao volume consumido para fins humanos. Então, o benefício para a comunidade poupando a água potável, aqui neste projeto é muito relevante. As cisternas podem ser implantadas em imóveis em construção ou naqueles já construídos. Não há mais desculpas para não cuidar da água do nosso planeta. Essa foi mais uma dica sustentável. Pense nisso. Até o próximo programa. Se você perdeu alguma parte do programa de hoje, quer assisti-lo novamente ou indicar aos seus amigos, acesse o nosso site www.barcoescola.org.br. A associação também está nas redes sociais. O Twitter é @BarcoEscolaSP e o Facebook Barco Escola. Até o próximo programa, pessoal!